O Merval citou o ministro Gilmar Mendes. O ministro criticou esse projeto sobre o Código de Conduta para integrantes da Corte. Ele defendeu que a lei já regula o comportamento dos magistrados. O Márcio Falcão, ao vivo de Brasília, vai contar para a gente. Márcio, boa tarde. E Sadi, boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano, ou seja, o ministro mais antigo do Supremo, conversou ontem à tarde com jornalistas que acompanham ali o dia a dia da corte. Gilmar disse que ele não é contra essa proposta de construir um código de conduta para os magistrados ali, para os ministros dos tribunais superiores. Mas ele ressaltou que já existem normas brasileiras que contemplam, sim, as condutas que devem ser adotadas pela magistratura. Gilmar citou, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Código de Ética da Magistratura e a Lei Orgânica da Magistratura. Então, o ministro avalia que não precisa trazer exemplos de fora para serem incorporados ao judiciário brasileiro. Gilmar também disse que ele é contra a proibição de que magistrados não possam participar, por exemplo, de eventos públicos, ou também que eles não possam comentar, dar entrevistas ou manifestações sobre casos em andamento. Ele disse que é preciso considerar as particularidades da cultura brasileira. Não há um prazo ainda para que o ministro Edson Fachin apresente e formalize, então, essa proposta de código de conduta. O ministro Edson Fachin, ele defende isso e está levando essa proposta à frente. Ele pretende conversar individualmente, primeiro, a partir do ano que vem, com os ministros, para ver se é possível construir algum consenso em torno dessas propostas que tratam sobre participação em eventos e até mesmo discriminar aí os valores que eventualmente recebem nessas propostas e outras condutas de ética. O ministro Fachin, ele tem conversado principalmente com ministros aposentados, ex-presidentes do Supremo e também com entidades. O ministro tem um apoio muito discreto internamente ali do Supremo em torno dessa proposta, né? Apenas 2 ministros já declararam ali que podem apoiar essa proposta do ministro Fachin, que está discutindo, está se inspirando nas ideias, nos códigos alemão, Canadá, Estados Unidos. Ele está estudando essas propostas e deve passar a apresentar pontos mais específicos aos ministros no ano que vem. O ministro Edson Fachin, ele avalia que é sim possível costurar um apoio e ele tem a ideia de que isso deve durar pelo menos, ele tem essa proposta de que isso dure até o fim da gestão dele em 2027. Em meio a essa movimentação do Supremo, deputados do PSOL passaram a defender e apresentar uma proposta para o Código de Ética. Eles afirmam que é preciso tratar de questões como impessoalidade e imparcialidade e dizem que essa proposta defende o Supremo, representaria uma blindagem de eventuais críticas à Corte. A gente vai ver agora uma fala do deputado Chico Alencar, que defende que ninguém é intocável. O nosso projeto, a gente se baseou também em códigos de outros países, ouvimos muitos juristas aqui, lemos muita coisa. É evidente que um código de conduta, que uma regra, que um código de ética e decoro tem que existir para qualquer instituição republicana, e inclusive a Corte Suprema. Ninguém é intocável, nenhuma toga é inexpugnável, todo mundo é falível. Bom, o que eu tenho ouvido é o ministro Gilmar Mendes se posicionou, então nós temos uma posição. Eu já tinha contado aqui que o ministro Fachin, assim, fechado com ele, você tem a ministra Carmen Lúcia. Outros ministros com quem eu tenho conversado dizem que o ministro Fachin, que não se opõe, mas que o ministro Fachin não debateu o texto, eles não sabem do que se trata. O que seria esse código de conduta? Então vem o ministro Gilmar agora, por exemplo, nesse caso que você cita, e ele diz que seria uma inspiração do código alemão. Diz que a gente já tem essas leis, né, fragmentadas. Mas que seria bom, como você está dizendo, colocar tudo, você consolida e explica para as pessoas, ó, é isso aqui, o Supremo pode isso, o Supremo não pode aquilo. Alguns ministros com quem eu tenho conversado também dizem o seguinte, olha, vai ser uma bandeira do Fachin, ele colocando para votar, ele conseguindo empurrar isso para julgamento, para ser aprovado ou não. Já é a marca do Fachin. Se ele conseguir implementar um código de conduta, uma vitória de Fachin. Se ele não conseguir, também é vitória de Fachin, porque ele vai dizer, eu tentei, não consegui. Fui derrotado Sim. pela... Agora, só voltando um pouquinho às notas, tem um detalhe também. A Malu Gaspar disse que o ministro Alexandre de Moraes conversou por telefone com o Galípolo 3 vezes ou 4 vezes, né? E nas notas eles não tocam
nos telefonemas, né? Só falam dessa reunião formal que aconteceu, mas é diferente. Ó, uma fonte estava me explicando aqui, só para a gente deixar registrado, que a regra que continua vigente é que um juiz não pode atuar no caso em que seu parente figura como advogado. Então, existe essa regra. Então, só para a gente deixar isso aqui registrado. Agora, por exemplo, o ministro Toffoli, ele é o relator do caso do Master. Aí você tem... Aí, eu não sei, teria que ser uma discussão. Parente cruzado, né, de outro ministro. Porque você não queria um constrangimento para o outro ministro ou não? É uma discussão, um debate. Eu acho que não pode interditar o debate. Porque você tem um ministro que tem um caso e você tem um outro ministro cujo o escritório da mulher é contratado para defender aquele caso. Então, como é que faz? Aí você vai dar o mesmo tratamento que você daria para um advogado que não é parente do outro ministro, que é, inclusive, que tem uma boa relação. Então, E relações pessoais, geralmente, né? Sim. É normal que tenham. Então, isso filhos de ministros, né? Sim. Bom, naturalmente, os parentes dos ministros têm um acesso aos ministros do Supremo, de maneira geral, muito maior do que um advogado normal, né? Sim. Inclusive, pode conversar num churrasco, né? Num aviãozinho, pode conversar com muito mais facilidade do que um advogado que não tem essa intimidade. Tem um outro tipo de aparte, né, meu irmão? Pede uma parte no churrasco, pede uma parte numa festa. Data vênia aqui, vamos ali pegar uma breja. Agora, é interessante que a gente está falando de um código de conduta que seria proposto pelo próprio Supremo, votado pelo próprio Supremo, quer dizer, não é nenhuma imposição externa. É claro que, idealmente, você precisa ter um fiscal para o fiscal, né? Você precisa ter algum tipo de controle externo, mas nesse caso nem é sobre isso. Quer dizer, o Supremo elabora um código de conduta para ele, Supremo, e, consequentemente, acaba criando um elemento de constrangimento. Porque se você tem uma regra que foi elaborada pelo próprio Supremo, na eventualidade de algum ministro não seguir a regra que foi elaborada pelo próprio Supremo, isso dá mecanismos para que a sociedade possa pressionar e exercer esse controle sobre esse poder. O Código de Conduta seria importante para o próprio Supremo. Isso fortalece a instituição, fortalece as decisões dos ministros, é saudável, num horizonte de longo prazo, fortalece a democracia brasileira. Seria muito importante que houvesse o avanço nessa pauta. Agora, eu não estou ouvindo dessas fontes ninguém dizendo não é preciso um freio de arrumação. Com essa expressão ou outra expressão, defende que tem que ter. Você precisa, até porque eu já tenho falado aqui bastante, acabou o 8 de janeiro. Essa coesão interna ali, que era praticamente automática entre a maioria, né? Até quem era visto como do lado de lá se constrangia em dizer que aquilo não foi uma tentativa de golpe. Mas, passado o 8 de janeiro, cada ministro vai analisar o que é melhor ali para a sua gestão como ministro da Corte. A sua história. Da sua história. Como você vai entrar para a história? Exatamente, Mirval. Então, assim, alguns têm me dito isso. Claro, não tem ninguém dizendo que isso não gera um constrangimento, esses casos. Não tem como. Até são alguns, claro, têm excelente relação com o Alexandre, outros não, nem tanto, mas me chama a atenção isso. Eles convergem para o desgaste, porque, no fim das contas, é a imagem do tribunal que está exposta. O tribunal fica exposto. Então, eles defendem, sim, que tem que ter algum tipo de ajuste ali, seja por um código de conduta, alguns outros acham que não, mas que é preciso ter um debate. Chega um momento em que todas essas instituições se colocam diante desse problema. A Corte Suprema Americana soltou em 2023, depois de séculos sem o Código de Conduta, em 2003 aprovaram. Por que aprovaram? Porque começaram a surgir casos e mais casos de juízes que eram financiados por empresários, que faziam palestras por preços exorbitantes, que passavam fim de semana às custas de empresários. Sim. Né? A mãe do Clarence Thomas, um empresário, comprou a casa da mãe do Clarence Thomas, deixou ela morando lá e deu uma grana. Então,
Então, E aí também foi revelado pela imprensa, né? tudo. Vários, então... Foram esses dois juízes, o Clarence Thomas e o Samuel Alito. E o Alito. Scalia, né? Alito. Eu acho que é... E por que é importante regular isso? Porque quem está sendo convidado não é a pessoa física, é o ministro do Supremo. É isso. Claro. Né? Aquele empresário, aquela situação, ele não está fazendo isso porque ele é seu amigo, ele não está fazendo isso porque vocês têm uma relação de amizade. Existe ali um interesse e, consequentemente, há também um interesse público em resguardar as instituições. Agora, eu falei aqui no começo do jornal que o que também está chamando a atenção nos bastidores é... O Merval falou sobre a nota, o que diz a nota, Merval, mas tem também o que não diz a nota, que é a explicação dos contratos. Então, assim, isso também está gerando um constrangimento nos bastidores do Supremo, assim, porque 24 horas depois da revelação de ontem vem uma nota para dizer que não foi tratado o master. Aí se abre a nota, não tem nada falando sobre a matéria revelada há uma semana, ou 2 semanas, já não me lembro mais. Que é do que se trata de fato esse contrato. Então, eu ouvi de algumas fontes no judiciário, assim, não tem um objeto definido. Então, quando você não tem como explicar, fica difícil mesmo você até defender, porque do que se tratou? Do que se trata? Porque estava vigente até o banco ser liquidado. Então, é isso que é o ponto central na visão de muitos com quem eu tenho conversado. E as dúvidas que ficam em relação a essa ausência de menção ao contrato é se a advogada não fosse a esposa de um ministro do Supremo, ela teria conseguido esse contrato com esses valores, com uma atuação tão ampla que está ali explicitado, que tem a ver com diversas instâncias nas instituições do Brasil, entre elas o Banco Central, né? Isso é uma questão que é importante deixar claro. O escritório dela tem essa tradição de atuar nessas áreas, assim, então, porque isso tudo ajuda a esclarecer, não. Os valores são condizentes com a média do mercado. Os valores são condizentes com o que se paga normalmente para isso, porque isso tudo ajuda você, eventualmente, fortalecer a posição do escritório dela. Dizer, não, temos uma longuíssima tradição ao tratar desses temas, faz parte disso, e isso é apenas mais um cliente. Ou então, isso está absolutamente fora de qualquer parâmetro, termos de pagamento, a abrangência desse contrato aqui, tudo. E aí há uma questão de conflito de interesse, claro, que precisará ser enfrentada. Quer dizer, e aí, ao não mencionar nada disso, que era um dos pontos importantes levantados pela Malu, fica aquilo que não deve ficar. Muitas dúvidas. E por que é ruim quando ficam essas dúvidas? Porque essas dúvidas podem ser levadas para outras questões, para outras decisões. E isso é muito ruim para a democracia, em última instância, né? E, de novo, é importante registrar que a nota fala sobre uma outra reunião e não a reunião sobre a qual a Malu fez referência na publicação dela de ontem no jornal O Globo. A gente vai acompanhar. Agora, assim, claro, acabou 2025. Aí as pessoas falam assim, para mim, o assunto vai morrer. Acho difícil, porque acabou de começar a gestão do ministro Fachin. E ele tem o apoio, por exemplo, de Carmen Lúcia, está fechado com ele. Aí os outros, eu acho que ele vai ter que trabalhar. Há uma semana, acho que há 10 dias, os ministros estavam incomodados, achando que ele estava... Eu comentei aqui. Isso vira à tona agora, parece que é uma resposta ao caso do ministro Toffoli, ao caso do ministro Moraes. E aí eu dizia, mas é uma bandeira antiga dele. E ele falou isso no fim de setembro, quando ele assume ali num almoço, numa conversa.